Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Uma das funções institucionais mais relevantes do Ministério Público é a defesa do patrimônio público, isto é, dos recursos econômicos que sustentam o Estado e permitem que os serviços públicos funcionem de maneira eficaz. Muitas vezes, os estados e municípios deixam de cumprir seus deveres sob a alegação de falta de recursos, o que torna a questão duplamente relevante para o parquê, porque além da própria lesão ao erário, que por si só constitui um crime, a sonegação impede o exercício de direitos dos cidadãos, pelos quais o Ministério Público está incumbido de zelar. Sem recursos, não há como dar educação pública a todos, proteger o meio ambiente. Estamos vendo agora lá no Rio Grande do Sul, né, esse problema sendo enfrentado pelo Estado, que diz que tem uma dificuldade fiscal importante, garantir a segurança pública e assim por diante. Outros problemas vão surgindo numa reação em cadeia. Então nós vamos saber hoje o que o Ministério Público pode e está fazendo sobre isso, conversando com o promotor de justiça Vinícius Leal Cavaleiro, que é titular da Promotoria de Justiça de Santa Maria Madalena e foi coordenador do GAESF, o Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Ilícitos Tributários Financeiros, até o ano de 2021. Boa tarde, Vinícius. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós vamos começar te pedindo para falar um pouco sobre a história institucional. Originalmente, o Ministério Público tratava desse tema, de sonegação apenas pontualmente, funcionando como fiscal da lei nas execuções fiscais e como parte da matéria penal tributária. Mas não havia uma atuação que permitisse conhecer o conjunto dos problemas envolvendo a arrecadação. Então, conta para nós um pouco dessa história e como foi se estruturando essa área de atuação. Bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado, Heloísa. É um prazer enorme te rever aqui, dileta colega, amiga, né? Quanto tempo que a gente não se vê, então é um prazer enorme estar aqui, podendo estar participando do seu programa. Pois bem, desde que foi estruturada uma espécie de apoio técnico dentro da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, se pensava um apoio mais institucional, mais voltado para a formação do promotor na linha de ponta. Era chamada, nessa área especificamente, era chamada COESF, que era uma coordenação especializada no combate à sonegação fiscal. De tempos em tempos, ela era composta por mais ou menos promotores de justiça que tinham como única finalidade receber os autos de infração e investigar aquela conduta narrada naquele auto de infração, que é um ato fiscal, né, administrativo, tributário fiscal, e, a partir do que ele for apurar, oferecer a denúncia contra aquele contribuinte que, porventura, não tenha recolhido o tributo de maneira correta. Isso passaram-se anos e a estrutura, infelizmente, durante algum tempo foi se desfacelando, até que, em paralelo a isso, eu exercia a minha atribuição, por exemplo, na cidadania da capital, e a gente foi descobrindo outros tipos de ilicitude que tinham umbilicalmente a ver com o problema da sonegação, que esbarrava nesse arcabouço fiscal desequilibrado que o Estado conviveu e ainda convive, infelizmente, até hoje, de certa forma. Não fosse o regime especial, hoje estaríamos aí numa situação talvez um pouco pior, mas que o Estado conviveu de maneira grave durante algum tempo, que era a verificação do desequilíbrio orçamentário. Muito também por conta das grandes perdas de receita pelos quais o Estado estava passando naquele momento. Aquilo se dava por N circunstâncias, mas apontados por todos, tanto por auditores de controle externo, como por técnicos da Assembleia Legislativa, que o grande X da questão, o grande problema, era a verificação da quantidade e da qualidade exorbitante de benefícios fiscais cedidos dentro do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, isso é uma história antiga, né, que de tempos em tempos aparecia e reaparecia não só no Estado, como também, acredito que em quase todos os outros estados do Brasil, mas que nunca havia sido tão especificamente detalhado quanto passou a ser, vamos colocar assim, de 2014 até então. Mas antes de você prosseguir, deixa eu fazer um esclarecimento. Quer dizer, te pedir para fazer um esclarecimento. O Ministério Público não atua em todas as execuções fiscais em que não há o pagamento, não é isso? Só para a gente esclarecer que são os procuradores do Estado e do município que fazem as cobranças. E nem sempre isso vai
até o promotor para oferecimento de denúncia. Quando é que isso acontece? Isso, vamos lá. Só para encerrar, não pretendo ser longo na parte dos benefícios, mas como ele está umbilicalmente ligado à questão da receita estadual, que por sua vez, historicamente, sempre teve um percentual bastante grande de dependência do ICMS, do tributo estadual que se recolhe aqui, a gente começou a verificar que, seja por um aspecto, seja por outro, os cofres públicos estavam sendo muito esvaziados. Seja por aqueles que ganhavam muito benefício e não cumpriam com as obrigações pertinentes àquele benefício, seja porque, até mesmo pela concorrência, muitos outros contribuintes que acabavam não conseguindo obter essa benesse fiscal, acabavam deixando de pagar ou criando subterfúgios ilícitos para deixar de pagar o tributo. O grande prejudicado com isso tudo era sempre o Estado, era sempre as receitas estaduais e assim também, obviamente, o financiamento das políticas públicas baseado num percentual altíssimo dessa receita de ICMS que acabava se esvaindo por uma ou por outra saída. Quando se infraciona alguém no âmbito administrativo tributário, ou seja, quando o auditor fiscal vai em determinado estabelecimento ou verifica pelos livros ou pelos dados contábeis da empresa, que verifica que aquilo não houve um recolhimento, ele passa a fazer o que a gente chama de ação fiscal. Ele verifica as razões, tenta pegar as entradas e saídas de mercadoria para apurar o valor e cobrar do contribuinte aquilo que é devido. Quando, apesar disso tudo, ele cobra e o contribuinte não paga, ele acaba, então, disparando 2 alertas. Um, para uma parte civil, que fica à conta da Procuradoria do Estado, que é o corpo de advogados públicos que o Estado tem, né, para fazer a cobrança através do que a gente chama da inscrição em dívida ativa. Então, aquele tributo que deixou de ser pago vira o mesmo valor em dívida ativa, às vezes, muitas das vezes, acrescido de multa. Ao mesmo passo em que, se além de não ter sido pago, ele verificar ou vislumbrar que ele não pagou por fraude, por má vontade, vamos colocar assim, por desprezo à obrigação de pagar, ele acaba encaminhando aquele mesmo auto de infração em 2 vias, na segunda, para o promotor de justiça que tem a atribuição para fiscalizar os crimes de sonegação fiscal. Não é que todos os devedores vão ser denunciados pelo Ministério Público, temos que fazer esse alerta aqui, senão vai gerar um pânico aqui na sociedade. Exato. Então, somente nos casos de fraude, quando o auditor constata, né, essa situação, esse ilícito, é que o processo chega para o Ministério Público na parte criminal. E na parte civil, a execução fiscal também é acompanhada, né, pelos colegas como fiscais da lei. Ótimo, beleza, até aí entendemos. Agora, vocês acrescentaram uma outra camada, né, nessa atuação na esfera individual, na proteção do patrimônio público. Como é que isso se estruturou? Isso. Até um segundo antes de falar sobre essa, só também para dizer que a partir de 2017, quando então a COESF passou a ser um GAESF, mas por que isso, Vinícius? GAESF é tipo GAECO. Acho que fica mais fácil de todo mundo visualizar. Um grupo especial de promotores, isso, né? Destacado. Linha de frente, né? Que faz as ações, que faz as buscas e apreensão, enfim. Antigamente a COESF tinha como função principal, treinar os promotores, capacitar. Não era linha de frente, não deveria fazer denúncias, enfim. A partir do momento que virou GAESF, a gente instituiu a rotina de grupo de trabalho, mediante auxílio solicitado pelo promotor natural, aprovado pelo procurador-geral e tudo mais. E a gente passou a atuar não só nos crimes, como também em algumas execuções fiscais, especialmente naquelas que reverberavam em matérias tributárias nas varas especializadas tributárias, como muito mandado de segurança, eram impetrados para quebrar aquele auto de infração. Então, às vezes, o promotor civil, que está na vara fazendária, que não tinha tanto conhecimento sobre aquela matéria, solicitava o nosso apoio e a gente os apoiava também em mandado de segurança, em ações anulatórias também, para poder, inclusive, fazer o link entre o que estava sendo cobrado em seara criminal, junto com a manutenção daquele auto de infração, que é condição sine qua non para o oferecimento da denúncia, a validade dele, junto ao promotor de justiça na execução fiscal. Mas como isso tudo visava a melhor arrecadação, a justiça tributária, a melhor arrecadação na linha de frente, e havia um enorme gargalo que estava deixando de ser verificado através dos benefícios fiscais concedidos, sem cumprimento de contrapartida, sem observância de uma série de regramentos constitucionais e infra, a gente também instituiu, junto com o GAESF, um grupo não criminal, em que se verificava o fluxo do orçamento
especialmente focado nos benefícios, mas também olhando com o olhar do endividamento público consolidado e com o aumento da dívida ativa, com a qualidade e com a quantidade da dívida ativa. Por quê, Vinícius? Tudo isso é ICM. Quando se concede benefício fiscal, deixa-se de recolher o ICMS. Quando se sonega, deixa-se de pagar o ICMS. Quando é escrito em dívida ativa e aquela dívida, aquele material, aquele componente que é o auto de infração, deixa de ser executado, deixa de ser pago, deixa de ser recolhido o ICMS. E o ICMS, de algumas décadas para cá, ele sozinho responde quase que com 60% do total de receitas do Estado. Então, mais ou menos, na faixa do total de receitas que compõem um ente público, para o Estado do Rio de Janeiro, historicamente, as receitas tributárias chegam aí na casa de uns 80%, 90% do total de receitas. Mesmo com todos aqueles empréstimos que foram pegos desde aquela época, 2014, 2015, para a Copa e Olimpíada. Royalties também. O royalties atingiu o seu máximo de receitas em 14%, no momento em que o barril estava, o Brent estava 120, 130. Já chegou a 30 o dólar do Brent. Já chegamos a 120. Em 120, chegou a 14% da receita do Estado. Então, eu estou falando de 90% da tributária, e desses 90%, 85% é ICMS, vamos colocar assim. A ordem de grandeza vai dar uns 65% do total das receitas só com ICMS. Se isso não for prioridade, eu não sei o que pode ser. Então, o contribuinte, pessoa jurídica, né, que a gente está falando. Pessoas jurídicas. Hoje tem o MEI também, né, que é uma figura um tanto quanto que intermeia essas duas figuras, né, mas não deixa de ser uma pessoa jurídica também. O grande... no ICMS, quase sempre a gente vai lidar com ele, porque quando ele não é o principal, ele é o substituto tributário do pagamento do recolhimento daquele tributo. Ele pode até depois se creditar pelas saídas que ele fez, mas ele é ele é o principal sujeito pagador do tributo de ICMS no Estado. São as pessoas jurídicas. Então, a partir da constituição desse grupo, vocês passaram também a olhar para esse problema de uma maneira macro, vamos dizer assim, né? Não só pontualmente nesses casos, olhando cada caso per se, mas de uma maneira a incluir tudo isso numa avaliação sobre os problemas, realmente, né? Identificando. Quais eram, então, as grandes questões? Você já antecipou um pouco na tua resposta, mas vamos pontuar cada uma delas. Se a gente pudesse separar o que a gente está conversando em 3 macro temas, vamos colocar assim, falando primeiro da sonegação, depois da dívida ativa propriamente dita, e depois sobre a gestão dos fluxos recebíveis via benefício fiscal, falando da sonegação, a gente passou a ter um espectro mais largo no seguinte sentido. Em vez de ficar só recebendo auto de infração, denunciando auto de infração, a gente passou a colecionar e a colacionar esses autos, para identificar o quanto de informação que entra no Ministério Público em termos financeiros e de quais CNPJs e o quanto que sai do Ministério Público em efetivamente cobrança através das ações penais, né? Então, um primeiro levantamento, na ocasião em que ele foi criado, em 2017, existiam 700 e poucos PICs, que são procedimentos investigativos criminais, lá dentro, cujo somatório de autos de infração de cada um deles totalizava 4 bilhões e 700 milhões de reais que estavam... Isso que não tinha sido recolhido, né? Que não havia sido recolhido, em multas, não só em ICMS, como também em multas. Fazendo uma análise depurativa daquilo, para poder focar naqueles contribuintes que têm capacidade contributiva efetiva, que não estejam, ou seja, que estejam em efetivo funcionamento, sim, gerando receitas e com receitas aptas a poder pagar, a gente focou na qualidade desse gasto. Então, com o fluxo da rotina de devolução aos colegas e colocando de novo em apoio o GAESF, a gente recebeu 300 procedimentos. E estancamos uma régua em 4 bilhões e 100. Dos 700 e poucos que tínhamos, trabalhávamos com 300, pegando quase a totalidade daqueles grandes contribuintes que quase sempre sonegavam através de fraudes estruturadas, complexas, envolvendo CNPJs fictos, gerando... Nós estamos falando de grandes empresas, né? Grandíssimas empresas. A gente está falando... Obviamente não é oportunidade nem momento para citar nomes, mas os autos de infração que a gente denunciava era na casa dos 300 milhões, 400 milhões de reais. A cada denúncia que saía era nessa ordem de grandeza. E contribuintes que a gente sabe que tinha capacidade, porque
a partir, então, da necessidade de tornar qualitativo aquele valor, a gente conseguiu trazer para nós uma equipe técnica de apoio qualificada, especializada naquilo. Ou seja, depois de muito discutir internamente, conseguimos trazer um auditor fiscal para vir trabalhar conosco, só para a verificação dos autos de infração que eram entregues ao Ministério Público. A partir do olhar e a possibilidade do olhar dele sobre livros fiscais, balanços, registros, ele poderia verificar o fluxo de entrada e de saída através das codificações contábeis que todo auditor sabe fazer, para verificar, olha, determinada empresa está recebendo muita mercadoria e não está saindo quase nada. Então está havendo um erro aqui no fluxo. Vamos olhar as saídas dela. Verificando as saídas, poderia ir para onde a outra empresa estava indo. E a gente começou a rastrear o caminho da sonegação. Entendi. Para poder mapear as grandes redes de sonegação que existiam. E isso, claro, depende de um apoio técnico especializado, como você está dizendo, porque o promotor não tem familiaridade com esses assuntos e a coisa ia passar, mesmo um promotor despercebida. Que por um acaso se formou em contabilidade, jamais alcançaria dessa promotoria. Nossa, mas isso foi um desafio gostoso num primeiro momento, rentável sob o aspecto, e a gente demonstrou isso para tanto a nossa chefia institucional quanto a chefia do Estado, quão rentável era o funcionamento disso. Ao longo do tempo conseguimos instituir novas parcerias, inclusive com a própria PGE, Procuradoria-Geral do Estado, em que a gente via, olha só, a gente vai oferecer a denúncia contra esse contribuinte aqui, como está a dívida ativa aí, o que vocês estão cobrando? A gente cientificou, intimou ou citou ele, não conseguimos achar o endereço, está aqui o endereço. Que a gente tenha outras aptidões investigativas que contribuiu com a PGE para ele localizar onde estava e aí poder dar andamento à dívida ativa, a cobrança pela via não criminal. E eu imagino que a atuação do Ministério Público, né, em apoio, vamos dizer assim, ou em parceria com a Procuradoria do Estado, ou a Procuradoria do Município, tem um sentido também coercitivo, né? O sujeito tem medo da ação penal, mais do que da execução civil, muitas vezes. Então, é uma maneira de obter o pagamento do tributo. Está correta essa conclusão? Exatamente. Na verdade, até pela própria sistemática especializada do crime contra a ordem tributária, se o contribuinte parcelar a dívida dele, suspende a ação. E se ele pagar, extingue a punibilidade. Então, na verdade, é um meio coercitivo de cobrança de tributo, sim. O objetivo é receber, né? Arrecadar. Aí, caso ele não consiga pagar o que deve, aí efetivamente ele vai sofrer a sanção penal cabível, né? A questão é o modo diferenciado que o tratamento, aquele auto de infração, e eu queria contar uma história que foi bastante interessante, e interessante sobre um aspecto e, digamos assim, triste sobre outro, porque um determinado empresário recém-vindo do exterior ao Rio de Janeiro foi constituir uma empresa, coisa de 2 meses depois, piscou o alerta na fazenda, nós tivemos reuniões, eles autuaram a empresa porque ele criou 8 empresas fictas ao longo para dizer que, por exemplo, era uma fraude até razoavelmente simples. Para uma empresa que tem um capital social X, ela vai ser enquadrada num determinado regime tributário. Se ela tem um muito abaixo, ela pode ser enquadrada no simples, mais abaixo ainda no MEI e por aí vai. É muito comum, infelizmente, sei lá que tipo de profissional, organizar empresas de forma que ele dilua ela em vários CNPJs, mas todas funcionando no mesmo espaço, com as mesmas pessoas, enfim, não são várias empresas, uma empresa só, mas só para colocar ela num capital social baixo, para poder se valer de regimes fiscais menos custosa para ele e assim obter o lucro. Só que ele obtém o lucro frente à competitividade, né? Que quebra o outro empresário que age de forma corretamente. Quase sempre isso foi denunciado através de concorrência, né? Isso chegou aos auditores fiscais que nos procuraram, a gente montou a malha fiscal, chamamos o contribuinte e falou, olha só o que o senhor está fazendo. Ele virou para mim e falou, quanto é que eu devo? Eu falei, 10 milhões de reais. Tá bom, amanhã está pago. Foi feita uma guia, no dia seguinte ele pagou. Nunca foi tão rápido recolher um tributo, acho que... Um sucesso. O sujeito, ao invés de ter uma grande empresa, ele tem 8 menores e aí vai levando. E depois ele refez o seu quadro societário para a maneira adequada. O que eu acho curioso nesses casos é que são os concorrentes, né, as empresas que estão ali disputando o mercado com ele, que trazem a denúncia para o Ministério Público. Para nós, para os auditores. Porque, veja bem, se eu tenho uma padaria, abro uma padaria do meu lado, né? Obviamente vai concorrer comigo no mesmo ramo de negócio. Muitas das vezes eu estou há mais tempo aqui. Aí vem o dono da segunda padaria e consegue benefícios fiscais do ponto de reduzir
um brioche no ICMS de 15% para 1%. Sim. A margem é bastante grande quando se fala em benefício. É uma vantagem competitiva ilícita, enorme. Né? Então são os próprios concorrentes que trazem essa informação. Isso chega para o Ministério Público via ouvidoria? Via ouvidoria, e através da ouvidoria depois com reuniões, ou às vezes vinha da própria PGE. Alguns auditores que conseguiram detectar certas coisas traziam para a gente, porque a gente foi criando um clima favorável para um ambiente até mesmo de cobrança, mas um ambiente favorável de cobrança, que tentou se instituir, mas por outras questões que ultrapassou a nossa capacidade de compreensão, a gente não conseguiu instituir verdadeiramente o que a gente chama de CIRA. CIRA é um organismo, vamos colocar assim, coletivo, instituído em quase todos os estados, em que estão presentes procuradores do Estado, promotores de justiça, auditores fiscais, onde, de repente, numa malha fiscal dessa, você pode, por exemplo, focar em menores contribuintes ou maiores contribuintes, mas cria um ambiente de negociação onde os três estão presentes. Do tipo, olha, vamos tentar ver a melhor forma de você pagar, e ao pagar vai estar extinta o PIC, vai ser arquivado o procedimento criminal, vai ser extinta o mecanismo de cobrança da dívida ativa pela via dos executivos fiscais, e também, se porventura você tiver algum benefício fiscal, a gente vai dizer que você está pagando para poder manter durante um tempo a concessão daquele benefício. Então a gente resolvia o problema por ali. Sim. Mas houve... Não tem uma disputa, né, entre os controladores, é uma parceria realmente, todos buscando o mesmo resultado. E para o contribuinte também é melhor, né? Porque ele só tem que aparecer diante de um grupo de pessoas, né? Ele não tá... Ter que ir várias vezes, imagina, cada um de uma cada forma, um né? deles, e com a insegurança de que, resolvendo perante uma instância, ele, né, pode ainda sofrer algum tipo de sanção em relação a outra. Agora, passando para o segundo tema que você mencionou, o crescimento da dívida ativa. Quando é que o Ministério Público entra em campo? Porque, como eu disse, né, os procuradores do Estado, do município, é que promovem as cobranças, as procuradorias, né, que promovem as execuções. Então, quando é que o Ministério Público toma conhecimento desses casos? É uma questão de valor? Veja bem, é uma questão mais depurável até pelo promotor que está na ponta, mas é certo uma coisa, não é na dívida ativa em que ele ingressa, são nos embargos, né? No momento que o contribuinte oferece uma defesa, né, garantindo ou não, caucionando ou não aquele valor, a depender da quantidade do recurso ali atribuído, ou da forma pela qual, pelo meio de prova que precisa ser feito para poder ou convalidar ou quebrar o auto de infração, enfim, que aí o promotor de justiça entra, mas no curso dos embargos à execução fiscal. Acontece que o que chamou a atenção é que, no meio da discussão em que se travava sobre tornar o mecanismo de verificação dos autos de infração mais palatáveis, né, e organizar os ditos CIRAs, começou também a surgir, através do próprio pedido da própria PGE, a impossibilidade que eles estavam tendo de continuar a dar seguimento aos executivos fiscais. Isso vou te falar que foi em 2018, chegou a ocorrer uma CPI dentro da Alerj. Devem ter ocorrido, Elô, umas 10 ou 12 sessões em que eu participei como convidado, né, para tentar contribuir de alguma maneira nessas audiências públicas em que eram feitas no curso dessa CPI. A CPI era da crise fiscal do Estado. Naquela ocasião, então, se buscou o levantamento do quantitativo. Em 2018, estava na casa de 120 bilhões de reais de autos de infração lavrados que estavam correndo dentro das duas varas de execução fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Um número absurdo. Mas naquela quantidade de coisas, era possível depurar justamente quais daqueles eram passíveis de você efetivamente cobrar, porque tinham dívidas como, por exemplo, da VASP, que estão lá e jamais serão recebidas, porque ela já foi extinta, já passou por todas as etapas, né, da fase falimentar, da fase de recuperação, nada deu certo, não tem mais bens, mas está lá a dívida, não vai morrer, está inexequível, já deve estar prescrita, mas, assim como esses, havia também outros contribuintes de grande porte, com capacidade contributiva, com poder econômico para poder fazer frente. Então a gente foi ranqueando esses contribuintes para que a gente pudesse focar mais naqueles em que era mais viável obter no primeiro momento. Priorizar, né? Fazer um trabalho racional. Isso foi mediante várias conversas, teve dificuldade de todo que é tipo que você possa imaginar, mas chegou-se a contratar inclusive uma empresa dessas de auditoria de ponta
para fazer esse rating, né? Para fazer essa qualificação, valorando entre A, AA, B, BB, e a gente poder focar naquilo lá. Pois bem, foi feito esse rating, então vamos procurar as empresas. O Ministério Público colaborava com o mecanismo de investigação dele para poder ter acesso no mais rápido possível da obtenção dos endereços, de quem era a pessoa física responsável pelaquela empresa, para que a PGE fosse dar andamento nas suas cobranças. E muito se conseguiu em virtude disso. A gente colaborava muito quando as cobranças da PGE viravam mandado de segurança, como eu já falei no início. A gente apoiava o colega, por exemplo, promotor de justiça que falava no mandado de segurança, colocava ele em contato com o PGE, que era a autoridade coatora, né, do mandado de segurança que estava sendo impetrado. Enfim, atuamos em várias frentes em apoio tanto à PGE quanto ao colega na ponta, na cobrança da dívida, no ranqueamento da cobrança das dívidas que são cobráveis, né, que eram cobráveis, né, passíveis. E o terceiro, e o mais importante talvez, gargalo dessa história, que são os benefícios fiscais. Vamos falar disso. Olha, isso é uma história longa, né? Isso é uma história longa. Começou quando eu fui titular na Promotoria de Tutela Coletiva de Cidadania, já existia um inquérito lá que já vinha de muitos anos, várias cobranças para tentar equalizar a quantidade e a qualidade dos benefícios, colocá-los dentro da regra de imposição que diz a Constituição através do CONFAS, que quase nenhum deles, no Brasil inteiro, quase nenhum deles obedecia à regra da organização, da formalidade, né, de ser criado através desse Conselho Fazendário. Por que são concedidos esses benefícios? Essa é uma pergunta que... Ser humano é um ser vivo complexo, né? Vamos lá, se a gente tem uma competição entre dois empresários, um vai querer tomar a frente do outro. Às vezes, de maneira correta, às vezes nem tanto. Como a gente está falando de um imposto que incide em faixa 20% sobre qualquer mercadoria passível de tributação, quando eu consigo um benefício que eu reduzo 10%, 15%, é aquilo. Competitividade quebra. Isso faz com que haja um problema crônico, macro, social e econômico no entorno e na região como um todo. Muitos conseguiam indo pedir favores para governantes. Imagina-se que em troca de alguma coisa. E muitas trocas ocorreram efetivamente, seja num aspecto político, seja no aspecto mesmo da corrupção. Várias foram, inclusive, aí noticiadas e que a gente pôde apurar e são... Agora, os valores que envolvem a concessão de um benefício mal fiscalizado, mal instituído, sem qualquer comprometimento com o resultado, chegava na casa dos bilhões de reais para cada concessão. Vou te dar um exemplo, sem dizer, obviamente, entrar em questão pessoal de quem quer que seja. Uma determinada empresa de grande porte que não está no estado do Rio de Janeiro, quer se instalar no estado do Rio de Janeiro. Como ela é uma empresa que ela traz em si certa honorabilidade, vamos colocar assim, o próprio governo quer que essa empresa venha, porque é bom, porque vai trazer empregos, sim, vai trazer renda. Sim, pode ser usado de uma forma positiva, né? Como um instrumento de estímulo ao desenvolvimento de uma determinada área. Quase sempre é essa a razão, inclusive o fundamento legal é sempre esse. E é mais do que válido que isso exista. O que não é válido é o seguinte: eu tenho uma empresa do ramo alimentício, de grande porte. Só que eu já tenho uma outra empresa do ramo alimentício aqui também, do outro lado da rua. Exemplificando, né, para ficar mais fácil. Essa empresa vem porque o chefe do Poder Executivo quer muito que ela venha para cá. Então ela vem e consegue um benefício, seja qual for, há vários tipos de benefício tributário que incide sobre a carga tributária, redução de alíquota, parcelamento, diferimento, enfim, vários. Consegue 2 ou 3, porque senão ela não vem. E ela impõe isso. Ela vem, consegue aquilo lá. Sob a condição de gerar 300 empregos, mesmo com o ICMS reduzido, ou às vezes até zerado, gerar mais receita para o Estado através da atração de pessoas para aquela região, gerando pagamento de ICM no entorno. Então eu estou entendendo que o benefício envolve sempre uma contraprestação, envolve, não é isso? Eles sempre têm uma obrigações, contraprestação. O contribuinte que é beneficiado, ele tem que dar alguma coisa em troca. Umas mais, outras menos, dependendo do tipo de benefício, para qual ramo de atividade e em qual localidade. Porque, por exemplo, tem benefício para uma região do Estado, para desenvolver aquela região do Estado. Não é só do Rio.
Zona Franca de Manaus, por exemplo. Um benefício que é concedido, imposto federal, de importação, para desenvolver aquela área. Ok. Assim como também existe no Rio de Janeiro para outras empresas, outros tipos de benefícios, mais incidentes sobre tributo estadual, obviamente. Mas só que aquela empresa vem para cá com a obrigação de ou incrementar a arrecadação, apesar do benefício, ou de gerar mais empregos. Depois de muito batalhar, conseguimos acesso às bases de dados do INSS, com a GED, RAIS, que depois hoje até é dado para todo o estado. Hoje qualquer promotor tem acesso à base com a GED e RAIS, até porque serve como localização de testemunha também, e por aí vai. Conseguimos essa base para chegar numa empresa e verificar o CNPJ tal. Antes e depois do benefício, quantas pessoas se inscreveram lá? Quantos empregados efetivamente estão registrados? 0. Teve empresa que diminuiu. Trouxe a empresa para cá e mandou o funcionário embora. Como assim? Você não tinha aquela meta lá? Ah, eu tinha, veja bem, e aí... Comprovava o descumprimento das obrigações. Comprovava facilmente, a ponto da gente... Teve uma que se comprometia a se instalar no local e ela até, em 2011, hoje, 2024, ela não está instalada, mas ainda goza de benefício fiscal. A empresa dela fica fora do estado, ela tem uma central de distribuição, ela distribui por aqui, fazendo-se valer de um benefício que deveria ter sido dado por uma fábrica que nunca foi instalada. E ao constatar e comprovar isso, o que o Ministério Público podia fazer, ou pode fazer? Nós entramos com mais de 3 dezenas de ações civis públicas questionando a validade, pedindo a suspensão da fruição daqueles benefícios. Mais de 3 dezenas. Além de ter questionado já até algum tempo antes sobre a própria política de concessão. Foi uma ação estruturante que a gente batalhou muito para mostrar para o Estado e a partir dela algumas mudanças efetivamente foram feitas. Poderia citar o tal da lei estadual do confasamento, enfim. Mas assim, algumas mudanças foram providas ali, muito embora a ação não tenha sido provida na sua integralidade, para que ela venha tudo por um mecanismo só, para que ela seja aprovada num CONFAS, para que esse mecanismo, seja decreto, seja lei, seja autorizado pelo Poder Executivo e pelo Legislativo, para que o Poder Executivo tenha a capacidade de fiscalização das condições que foram impostas lá, porque nunca era fiscalizado. Enfim, algumas melhoras de fato houve, mas ainda tem uma grande influência política dentro dessa política de concessão de benefícios. Maravilha. Vinícius, muito obrigada pela sua entrevista. Eu tenho certeza que os ouvintes, como eu, aprenderam muito, né, sobre uma função que não é tão conhecida do Ministério Público, uma atuação que não é tão conhecida, então foi muito esclarecedor. Eu vou encerrar a entrevista, então convidando os ouvintes a seguirem o nosso programa, para não perderem nenhum episódio. Toda terça-feira um novo episódio está disponível no site da Rádio Roquete Pinto, no site da Amperge e no Spotify. Amperge convida, com Heloísa Carpena.